Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, mais um vídeo. Eu quero falar hoje sobre Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, Jesus Cristo. Sim. Vamos ler então comigo a Bíblia em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, Deus amou. Uma característica de Deus, o amar. Amou o mundo, tudo que no mundo há, seres humanos. De tal maneira, no original, é uma maneira sem explicação, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o Filho único, para que todo mundo que é aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Ou seja, entre aspas, sabe o que ele quis dizer aqui? Como Marcos 16,15, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Um dos princípios que aprendemos, incluindo aqui também, da salvação, é que a salvação depende de você. Que Jesus já fez a parte dele, Cristo já fez a parte dele, Deus já fez a parte dele. Se você crê, você já está salvo. Se você não crê, você não está salvo. Bíblia, por isso que diz que aquele que crê será salvo, e o que não crê já está perdido. E ele não julga, mas o que não crê já está julgado. A si próprio se julgou. Mas sabe o que me leva a pensar nisso daqui? Que certa feita, Jesus Cristo dialogando com outro homem, no capítulo de número 18 de Lucas, é dito assim, no versículo 18: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, como faço para herdar a vida eterna? Sabe o que Jesus Cristo falou? Não me chames de bom. Jesus respondeu no versículo 19: por que me chamas de bom? Por quê? Jesus pergunta para este homem. Ninguém é bom, Jesus falou. Visto que Jesus falou? Ninguém é, senão um, que é Deus. Sabe por que Jesus falou isso? Porque no capítulo 3 de João 3,16 diz que Deus amou o mundo e enviou o seu único filho. Jesus não veio por livre e espontânea vontade. Pode ler ali, eu li para você. Por isso que ele falou: não há ninguém bom, não me chama de bom. Bom é o meu Pai, que me enviou, ele quis dizer. Interessante, né? E olha só, a Bíblia me leva também a pensar sobre a diferença em Jesus e Cristo. Como é isso, irmão William? Entenda comigo. Se a gente pegar a Bíblia e lermos a Bíblia em profeta messiânico Isaías, capítulo de número 9, no versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Por que o menino nasce e o filho não nasce é dado? Ali se nos deu um verbo de ação. Deus deu o seu único filho. De João 3,16, verbo de ação. O mesmo verbo de deu o seu filho está em Isaías, que um filho se nos deu. No versículo 6 do capítulo 9. O menino que nasceu é Jesus. Ou seja, Jesus é a carne, o corpo. O Cristo é o Espírito dentro dele que estava. Quer outra prova bíblica? Se você ler comigo, em Mateus capítulo de número 16, no versículo de número 16, Jesus começa a perguntar: o que é que dizem de mim, quem eu sou, o que é que eu sou? E muitos dizem: o Senhor é João Batista ressuscitado, o Senhor é Elias, e muitas outras coisas que a Bíblia não relata. Diz no versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Confirmando também em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Cristo é o Espírito. Jesus era a sua carne. Como eu sou o William, a carne. Mas dentro de mim, a minha alma vai ter um outro nome no reino dos céus.
como Jesus veio de lá, melhor dizendo, o Cristo já se chamava lá no céu. E veio para cá receber o nome de Jesus, que é o menino que nasceu dentro do ventre de Maria. Coincidência? Não. Isso é para nós aprendermos. E olhe, Jesus morreu na cruz, Jesus, mas o Cristo não. Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo de número 15, nos últimos versículos, o apóstolo Paulo, a morte tenta vir tragar, ele diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória na cruz do Calvário. A morte perdeu o seu aguilhão na cruz. Como é mentira, irmão? Leia 1 Coríntios, capítulo 15, os últimos versículos, que o aguilhão da morte é o pecado. E Jesus levou os nossos pecados sobre si e pagou por nós. E a Bíblia também nos diz em Romanos, capítulo 6, Romanos 6, 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo, que é o seu Filho, Jesus. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, a Bíblia diz o que ali, no original? Quem peca, raciocine no cérebro, morre, certo? E quem não peca, vive, certo? Quem peca morre, quem não peca vive. Se Jesus, Cristo, Filho de Deus, Jesus é a carne, não pecou, ele não poderia morrer, por mais que estivesse sangrando as mãos, os pés. Então sabe o que ele fez? Ele levou sobre si os nossos pecados. E não poderia morrer porque dentro dele era o Cristo. Sabe o que ele fala? A morte foi um espírito criado por Deus para cumprir o propósito do ser humano na terra. Chega o seu tempo, esse fim dela pega e te leva para a sepultura até o dia do julgamento. Você aguarda o julgamento. Mas o Cristo nunca pecou. Sabe o que ele falou? E termina aqui, minutos antes de morrer. Nas tuas mãos, ó Pai. Ele usa a segunda pessoa, não o eu primeiro, mas a segunda. Ouviu morte, não é na sua morte. Porque o pecado eu não tenho, eu estou levando o pecado da humanidade, mas eu não pequei. E o salário do pecado é a morte, então eu não tenho salário para morrer. Mas nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Ninguém pegou, ninguém caçou o espírito, que era o Cristo. Ninguém levou o espírito, que era o Cristo. Quem morreu ali foi a carne, foi o menino Jesus. Mas o Filho de Deus, Cristo, não morreu, ele entregou o seu espírito ao Pai. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e medite nessa mensagem. Quero orar contigo agora. Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um que está ouvindo esta mensagem e que eles iam crer que o Senhor deu o seu único Filho e que o Senhor é amoroso e caridoso e cura quem tiver uma doença agora neste momento, realizando um milagre, a tua bênção e dando mentalidade para acreditar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Se quiser dar um joinha no vídeo ou se inscrever no canal, agradeço em nome de Jesus. Amém.